Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós terminamos terminar o livro de 2 Coríntios. Então vamos ler do capítulo 10 a 13 e Salmo 115. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu, que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade era para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que os outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas religiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios, capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los?
Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe quanto os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas, de uma janela na murada, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 12, desculpe. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indicíveis, coisas que ao homem não é permitível falar. Desse homem me gloriarei, pois não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que
em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em quem vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorarei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitaste, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. 2 Coríntios 13. Esta será a minha 3ª visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela 2ª vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de Cristo, fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, pois isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for,
Não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeçam-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijos santos. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntas nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Mazinha. Gente, começamos a semana com tudo já, hein? Que palavra! Meu Deus! Finalizamos o livro de 2 Coríntios de uma forma gloriosa, né? Meu Deus! E o Salmo 115 vem também para exatamente aí confirmar tudo aqui que foi entregue em 2 Coríntios de uma forma maravilhosa nessa segunda-feira. Bom, quero trazer uma reflexão aqui que está no capítulo 12 da carta de Paulo. Mas é interessante, né, que no capítulo 10, esses 4 capítulos aqui, Paulo, ele está, de certa forma, né, apresentando aqui uma defesa do ministério apostólico dele contra os falsos mestres, né, que estavam infiltrados ali na comunidade de Corinto. A gente já falou muito sobre essa comunidade de Corinto, que era... Corinto era uma localidade ali portuária, né? E tinha muitos pagãos, então tinha aquela coisa meio misturada ali, né? Com paganismo e, enfim, né? Ali era tenso. E tinha alguns ali infiltrados, né? Na comunidade ali de Corinto, na igreja de Corinto. E é interessante que alguns até questionavam o ministério apostólico de Paulo, né? Falavam ali que as cartas dele eram duras, que a sua palavra era desprezível, né? Porque as pessoas, elas muitas vezes criticam aqueles que se posicionam em Deus e que têm uma postura firme no Senhor e que estão dispostos a confrontar por amor, né? Porque o confronto, você entrar ali numa posição de amar
as pessoas e confrontá-las em amor, você tem que ter muita disposição e muito amor para fazer isso, né? E na maioria das vezes você vai ser incompreendido, ainda vai ser criticado, ainda vai ser desprezado. E isso aqui é uma característica que a gente vê, né, claramente na vida de Paulo, aquilo que ele passou, onde as pessoas até questionavam ali se ele realmente era um apóstolo, comparavam ele com outros, né? Então, é muito interessante a gente ver isso aqui retratado na palavra, porque isso até os dias de hoje acontece. Porém, esses outros apóstolos ali que ele era comparado, esses super apóstolos, né, como ele fala, cadê eles? Né? Não são nem citados na palavra. Mas Paulo aqui ele fala, né, que a marca de um apóstolo, que é o quê? Sinais, né, milagres, maravilhas. Ele falou assim, ó, isso aqui aconteceu no meio de vocês, né? É forte, gente, é forte, é forte. E aí a gente vê aqui que no capítulo 12 ele vai trazer as revelações aqui, né? Tremendas daquilo que ele viu, aquilo onde o Senhor levou ele. Paulo teve o privilégio, né, de ter um arrebatamento extraordinário, onde ele foi levado aos céus. E ele viu e recebeu revelações tão extraordinárias, que ele fala que é ilícito dizer ao homem, né, as coisas que ele viu, a dimensão do reino do Espírito que ele teve a graça, o privilégio de contemplar com os seus olhos. E ele fala, né, e por isso, pela grandiosidade dessa revelação, me foi dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse. Pensa, gente. Meu Deus. A gente vê aqui que Paulo, ele está estabelecendo na palavra que a verdadeira autoridade não vem de credenciais humanas, né? Mas vem o quê? De uma chamada divina e dos frutos do ministério. Então ele está trazendo aqui uma chave poderosa, porque aquele povo ali descredibilizava ele e descredibilizava o ministério dele. Mas o crédito dele e a autoridade dele vinha de um chamado do Senhor e dos frutos do ministério dele, que eram inegáveis. Então, é forte, ele contrasta aqui, né, a humildade dele com a arrogância daqueles outros que se diziam, né, ali que eram os super apóstolos, né, e na verdade ali eram falsos apóstolos, né, tanto é que a palavra nem cita o nome. E aí, Paulo vai trazendo aqui também sobre a questão da guerra espiritual, né, nesses 3 capítulos. E depois dá uma lida novamente, para o Senhor te ministrar. Eu não vou focar aqui hoje, por causa do tempo, né, mas ele vai trazer aqui, né, que as nossas armas, elas são divinas, elas são espirituais e elas são poderosas. Elas são mais poderosas, muito mais poderosas do que qualquer armas carnais, naturais, né? E elas são poderosas para demolir fortalezas espirituais. Então ele usa aqui até uma linguagem militar, né, para retratar a questão aqui da guerra espiritual. E um outro aspecto que Paulo traz, e é sobre isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, nessa manhã, é como ele traz um paradoxo aqui em relação à fraqueza como força, né? Então, Paulo, ele está revelando aqui, nessa manhã, como Deus usa a nossa fraqueza para manifestar o poder dele. E eu vou
ler aqui novamente. Ele vai dizer assim, ó. Primeiro que ele está dizendo aqui sobre o espinho na carne que ele tem. Vocês viram que nesses capítulos aqui, acho que se eu não me engano foi no capítulo 11, ele faz uma lista aqui de todas as coisas que ele passou. Né? Que 5 vezes ele foi açoitado, 39 vezes, gente, pelos judeus. Que ele naufragou 3 vezes. E ele vai passando uma lista que ele passou fome, que ele passou frio, que ele enfrentou nudez, que ele foi preso, né? E aí a gente vai vendo aqui tudo aquilo que ele passou. E aí, no 12, ele vai dizer desse arrebatamento que ele teve extraordinário, né? E que ele recebeu coisas que ao homem não é permitido falar. Gente, pensa, né, em algo extraordinário que Paulo desfrutou, que Deus permitiu e abriu a visão dele e levou ele para ver no reino do Espírito. E aí ele fala que ele recebe, né, para impedir que ele se exaltasse. Porque, gente, Deus conhece o coração do homem. Né? O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, tudo que ele faz é bom. Inclusive quando ele coloca um espinho na carne. Porque se aquele espinho ali vai te manter dependente dele e não vai permitir que você morra espiritualmente e perca toda uma eternidade, Deus vai manter aquele espinho ali para que você fique ali e para que você passe a sua jornada, o seu propósito, o seu processo, seja aprovado para que você esteja com ele eternamente. Então, Paulo recebe um espinho na carne e ele fala, eu recebi esse espinho na carne para que me impedir de que eu me exaltasse pelas grandezas das revelações. Né? Foi um espinho na carne. Ele fala assim, ó, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Gente, olha o paradoxo disso. Olha a palavra, vai entendendo a profundidade, né? Vai entendendo a profundidade. E aí, Paulo, ele fala assim, ó, 3 vezes eu roguei ao Senhor, 3 vezes eu orei ao Senhor, para que ele o tirasse, esse espinho, né? E aí, quando você vai ver no hebraico, quando é 3 vezes, a repetição, né? Por que a gente fala shalom, shalom? Porque no hebraico a repetição você está trazendo um sentido mais completo, você está ali trazendo algo, né? Se shalom já te libera paz, shalom, shalom é como se fosse uma paz em porção dobrada, entende? É algo ainda mais completo. E a gente vê aqui que Paulo ele ora 3 vezes. Né, ao Senhor. Também quando você vê os querubins, serafins adorando o Senhor, eles falam santo, 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 3 vezes, trazendo essa questão da completude. Né? E aí ele fala que ele orou 3 vezes pedindo para o Senhor tirar. Lembra que Yeshua, no Getsemane, também orou 3 vezes ao Senhor? E ele pediu para o Senhor tirar esse espinho na carne dele, porque aquilo ali era algo que estava ali atormentando ele. E ele ora ao Senhor e pede, né, para o Senhor tirar. Aí sabe qual foi a resposta do Senhor para Paulo? Paulo escreve assim, no versículo 9 do capítulo 12. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder, Paulo, aperfeiçoa na fraqueza. Foi essa a resposta do Senhor para ele. E aí Paulo entende aquilo. Ele eleva o nível de entendimento dele. E ele fala assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele acessa aquilo ali. Ele acessa aquela resposta, aquela revelação, aquele entendimento. E ele fala, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar alegremente, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E aí ele vai dizer, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Oh, glória!
Vamos lá, gente. Vamos dando glória. Nas angústias. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Gente, meu Deus, que revelação poderosa. Aqui o inferno treme, gente. Porque aqui o inferno entende que não tem mais nada que ele possa fazer que vai tirar e roubar a tua paz, e roubar a tua alegria. Porque quando tu acessa isso aqui que Paulo está liberando, acabou. Você entra numa dimensão que você entende. E quando você confia no Senhor, nos métodos dele, naquilo que ele faz e como ele faz, e que você entende que ele fala, o meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza. E Paulo fala, eu quero esse poder. Senhor, é isso? É isso? O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu me alegro nelas. Para que o teu poder repouse sobre a minha vida. Permaneça sobre a minha vida. Acabou pro inferno, gente. Acabou. Você entra numa dimensão, um nível de glória aqui, que excede todo o entendimento. E aí eu quero trazer para vocês aqui um conceito que está no hebraico. Quando o Senhor fala assim, ó, gente, aqui foi escrito no grego. Teoricamente foi escrito no grego, né? Bom, mas Paulo era judeu, falava hebraico também. Paulo era poliglota, falava outras línguas, né? Mas a gente pegando essa palavra aqui, ó, a minha graça é suficiente para ti. Vamos estudar aqui, vamos analisar essa palavra aqui. A minha graça é suficiente. A palavra graça, em hebraico, tá? A palavra shen. Não, é ren, tá? Ren. Essa palavra ren, aqui, ela não é apenas um favor imerecido, tá? Não, a gente ouve falar, né? Graça é um favor imerecido. Sim, amém. Só que ela é mais profunda, né? O que que acontece? Essa palavra graça, ela é uma capacitação divina, ela é uma capacitação de Deus para você cumprir o propósito dele, mesmo em meio às suas limitações. Pegou? Então, graça é mais que um favor imerecido. Graça é você ser capacitado, investido por Deus para você cumprir o seu propósito, mesmo em meio a todas as limitações que você pode elencar aí, na sua mente, no seu interior. Isso é graça. É a capacitação do Senhor para que você cumpra o propósito, para que você seja eficaz no propósito, para que você alcance o alvo do propósito de Deus sobre a tua vida. Isso é graça. E aí ele vai dizer assim, ó, a minha graça é suficiente. Esse suficiente aqui não é apenas assim, ó, é o bastante para você. Não, é abundantemente adequada. Entende? Implica aqui numa satisfação total, numa completude. Entende? É muito interessante que na cultura hebraica eles têm um conceito que é o daieno, né? E quem viu a última temporada de The Chosen, a temporada 5, se eu não me engano, eles fazem muito esse momento do daieno, né? Onde eles vão dizer assim, ó, se tu, né, quando eles estão com Yeshua, ele fala, eles estão ali na Páscoa e eles vão relembrando das coisas que o eterno Deus fez, e depois eles fazem isso também com Yeshua, e ele vai dizer, olha, se tu tivesse feito isso, né, mas não tivesse feito isso, seria suficiente para nós. Então é o suficiente, é aquela coisa completa, sabe? Então, hoje você sabe que a graça, além de ser um favor imerecido, ela é uma capacitação sobrenatural. Deus está ampliando o teu entendimento nessa manhã, para que você pare de enxergar com olhos naturais as coisas e comece a acessar
né? Numa visão mais ampla, numa visão mais aberta. A graça é a capacitação sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Ela relaciona o favor de Deus com a bondade amorosa do Senhor. E aí ele vai dizer, ó, a minha graça é suficiente para você, pois o poder, o poder de Deus, certo? É um poder miraculoso. Não é apenas força física, mas também é o meu poder. Essa palavra poder aqui é a mesma palavra usada para os milagres de Yeshua. Entende? É nesse nível de poder. É uma ação, é uma operação de Deus que quebra toda a limitação, que excede, né, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é fraco, tudo aquilo que é limitado, tudo aquilo que você não vê saída, é o poder do milagre de Deus trazendo a vida, a transformação, trazendo a saúde, trazendo a libertação, né? Trazendo a vida do eterno. É o poder de Deus. E aí ele fala: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa palavra fraqueza aqui, ela não é só limitação física, mas é uma vulnerabilidade humana. E isso inclui enfermidade, seja física, seja espiritual, seja emocional. Isso inclui limitações, né, que você possa ter de habilidades, até cognitivas, todos os tipos de limitações que você imaginar, inclui que dependência. Entende? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos estudiosos aqui, eles têm teorias sobre o que seria esse espinho, né? Esse espinho na carne que Paulo tinha. E tem várias especulações, né? Várias especulações. Alguns falam que poderia ser uma luta interior contínua, poderia ser uma perseguição constante, que ele era muito perseguido, né? Poderia ser até uma enfermidade física. Muitos falam, né, do que poderia ser. Mas a perspectiva, né, dos sábios aqui, nos estudos, é qualquer obstáculo que nos mantém dependentes do Senhor. Entende? Aquilo ali era algo que mantinha ele dependente do Senhor. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem, gente. Entende? Então, quanto mais você se lançar, quanto mais o seu coração for dele, né? O teu processo pode ser diferente. Mas, às vezes, se você está passando por um certo tipo de processo, entenda, Deus sabe como lidar conosco, queridos. Deus conhece a nossa raiz, Deus conhece as nossas inclinações. E tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é bom, tá? Então, Paulo vai dizer assim, ó, quando ele pede para ele tirar, ele fala assim, ó, ele me disse. Então, assim, ó, Deus, ele tem um tempo perfeito. Deus, ele tem um tempo perfeito. E a resposta do Senhor aqui, olha só, olha que tremendo. A resposta do Senhor não foi uma negação, mas foi uma revelação superior. Porque Deus estava mostrando aqui para ele, ó, Deus não remove o problema em determinadas situações, mas ele transforma a nossa perspectiva. Isso é um milagre. Tá entendendo? Há casos, há situações, e como era a situação de Paulo aqui, casos e casos, tá, queridos? Casos e casos. Tem casos que Deus, às vezes, ele não vai remover o problema, mas ele vai transformar a tua perspectiva de ver aquilo ali. E Paulo entende aquilo ali. E ele acessa aquilo ali.
Deus transforma a visão, o entendimento dele. E ele fala, eu vou receber isso com alegria. Ele não fica no remorso, ele não fica ali contendendo com Deus, ele não fica ali se vitimizando, ele não fica ali, não. Ele não fica se angustiando, mas ele recebe aquilo ali, aquele não de Deus com alegria. E ele fala para que o poder dele repouse sobre mim. Olha como Deus traz ali uma revelação superior e aquilo transforma a perspectiva de Paulo. E o Senhor vai dizer, a minha graça é suficiente. É a graça dele. Né? A gente não precisa nada, queridos, além da graça do Pai. Entende? Nós não precisamos, porque a graça dele é completa, é abundante, é perfeita. É perfeita. Quando ele fala aqui, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, está dizendo aqui que o poder de Deus, ele atinge a expressão máxima através da fraqueza humana. E aí, sabe o que me lembra? Isaías 40. Isaías 40, 29 e 31 diz assim, ó. Isaías 40, 29, 31 vai dizer assim, ó. Ele fortalece ao cansado e ele dá grande vigor ao que está sem força. Recebe essa palavra em nome de Yeshua HaMashiach. Toma posse se você está cansado. Se você está nessa situação, ele fortalece ao cansado. Eu libero essa palavra sobre a tua vida agora. Que essa força do Altíssimo agora comece a entrar nos teus ossos, na tua musculatura, no teu espírito, na tua mente. Receba a força do Altíssimo. E aí no versículo 30 vai dizer, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqui é a chave. Aqui é a chave. É de você confiar nele. De você se entregar ao processo. De você entender que tudo que ele faz é bom. E que os planos, os pensamentos dele são melhores do que o teu. E que por onde ele está te conduzindo, no processo que ele está te conduzindo, você vai desfrutar de uma alegria excelente. E chegará o tempo em que a dor, o sofrimento, você não vai nem se lembrar mais. Porque você estará regozijando nos planos, no desejo do Pai sobre a tua vida. Porque ele fala, bem, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de fazê-lo prosperar e de te dar o fim que você deseja. Mas confia no processo. Ele sabe o que está fazendo. E o versículo 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Oh, glória! É sobre isso, queridos. Sobre isso que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Então, olha aqui, para a gente fechar. Vem comigo. Você que está dormindo, acorda em nome de Jesus. Pega essa chave aqui, ó. Em nome de Jesus, pega a chave. Toma posse dessa chave. O sucesso, ele não é ausência de problemas. Pegou? Sucesso não é ausência de problemas. Sabe o que é o sucesso? É você encontrar a presença de Deus em meio às dificuldades. É você entender que a nossa fraqueza pode ser o seu maior ministério. A nossa fraqueza ela pode ser o nosso maior ministério. Entenda outro aspecto aqui. Pega outra chave aqui. Nem toda oração é respondida da forma como a gente espera. É isso mesmo. Nem toda oração vai ser respondida do jeitinho, da forma como você quer, como você arquitetou na sua mente. Às vezes, sabe o que acontece? Deus tem algo melhor na mente dele. Então, a negação, querido, pode ser uma forma de proteção de Deus sobre a tua vida. Entende?
Então, as nossas limitações nos mantêm humildes. Paulo revela isso. Quando a gente vai olhar quem era Paulo, né? Quando ele era Saulo, gente, é um homem totalmente diferente. Paulo, ele tinha ali na sua carnalidade, né? Um espírito de perseguição, ele era arrogante, Deus transformou, lapidou, mas Deus sabia como lidar com ele. Por amor a ele. Deus amava Paulo. A gente vê o quão excelente ele se torna nas mãos do Eterno. As cartas dele são verdadeiros tesouros. E ele experimentou uma intimidade em Deus extraordinária. Gente, quando a gente vai olhar coisas que Deus permitiu os seus profetas revelar na palavra, por exemplo, quando ele leva Isaías ali, e ele permite que Isaías vê o trono dele, vê ele assentado no trono, vê os serafins cobrindo o rosto e adorando ele, santo, é extraordinário. Agora, Deus mostrou coisas para Paulo que ele não permitiu ele dizer. Você está entendendo o nível disso? O nível ao qual esse homem chegou diante da presença do Eterno. Mas ele tinha limitações que mantinham ele humilde. E ele aceita isso e fala: eu me alegro nessa fraqueza, para que o poder de Cristo, porque ele conhecia o poder, a manifestação do poder. E ele queria que o poder repousasse sobre ele, custe o que custasse. Então a gente entende aqui que a nossa dependência de Deus, ela impede a nossa autossuficiência e o nosso orgulho. Ela cria espaço para Deus operar em nós. Ela cria espaço para o Senhor operar em nós. Então, o Senhor hoje, essa manhã, Ele está dizendo, independente daquilo que você está passando, primeiro que a gente precisa entender que muitas vezes nós estendemos o nosso processo por não confiar, por não se lançar no Senhor. Muitas vezes a gente estende. Outro aspecto. Muitas vezes você está passando por certas coisas porque Deus quer mudar a tua visão e o teu entendimento. Ele quer que você veja as coisas com uma forma mais ampla. Deus quer elevar o teu nível de compreensão. Ele quer abrir os teus olhos. Entende? Muitas vezes a resposta de Deus não vai ser da forma como você quer. O que ele tem em mente é melhor. E a forma como ele responde é proteção, é cuidado com a sua vida. Então, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, por isso, por amor de Cristo, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, então sou forte. Esse é, queridos, o paradoxo mais revolucionário da fé que Paulo está entregando e liberando aqui. Essa preciosidade que ele libera sobre as nossas vidas. Essa potência que ele libera sobre as nossas vidas, que o inferno estremece. A nossa maior força, ela não vem das nossas capacidades, mas ela vem da nossa dependência total do Senhor. Quando você entender isso, quando você se lançar e for totalmente dependente do Senhor, você recebe essa força, você recebe esse poder. Paulo entendeu que com essa resposta do Senhor, que as limitações dele não eram obstáculos no ministério dele, mas eram literalmente portais para o poder divino operar nele e por meio dele. Então, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente cria espaço onde a graça do Senhor pode operar sem competição, entendeu? Sem nada para competir com ela. E Yeshua, ele demonstra para nós que na cruz, aquilo ali, gente,
Aos olhos humanos, fala para mim, aos olhos humanos, para quem estava lá, até os discípulos que ouviram ele falar o que ia acontecer, viram aquilo ali, parecia ser o que? A maior derrota. A maior derrota. Só que aquilo que parecia ser uma derrota aparente se transformou numa vitória suprema, numa vitória universal, numa vitória que transcende dimensões, numa vitória que foi uma explosão na eternidade. Entende? Então, as nossas vulnerabilidades, elas se tornam, né, ali, ó, um local propício onde Deus ele vai escrever as suas maiores histórias. As suas maiores histórias. É forte, é forte, é forte. Aleluia, aleluia. Interessante que Salmos 15 que nós lemos hoje, né, começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque é exatamente quando a gente para de buscar a nossa própria glória, que a gente descobre que a nossa fraqueza, né, vai ser ali aquele local propício, onde a força de Deus, ela se assenta para reinar em nós. E a gente experimenta um novo nível de glória. E aquilo que nos limitava já não nos prende mais. E a gente já começa a fluir numa nova visão, num poder, numa graça, que nos leva à verdadeira alegria, à verdadeira vitória, que nos leva a desfrutar e a fluir por meio desse poder. Então, a fragilidade humana, ela vai encontrar suficiência no Senhor. Né? Total suficiência no Senhor. E esse é o testemunho mais poderoso e impactante. Então, que o Senhor te renove, te fortaleça, que você receba essa palavra, tome posse e se alinhe a ela, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, queridos, bom dia, e amanhã estaremos aí firmes e fortes, juntos no propósito.